Agradeço a todos os convidados pelas exposições que fizeram e por terem respeitado o limite de tempo e abro a palavra para a plateia, para eventuais questões. Bom, queria só fazer um comentário em relação a um dos comentários do Márcio, né, sobre securities lending, né? Existe uma diferença de modelo, né, no modelo americano e no modelo brasileiro, porque o securities lending no modelo americano não tem CCP, né? Então, isso é até uma questão, talvez, cultural para o investidor, porque ele empresta ação, mas ele recebe o colateral. Então, ele vê o colateral na conta dele, né? No modelo brasileiro, existe uma CCP. Então, ele empresta, a liquidação desse empréstimo ocorre por meio da CCP e ele não recebe esse colateral. Então, talvez por uma questão de educação, e o processo de educação é sempre do investidor, é um processo sempre difícil e tem resistências, por uma questão dessa diferença de modelo, certamente há uma resistência. No entanto, é claro que a clearing recebe 100% do colateral, mais a volatilidade da ação. Então, o investidor está totalmente protegido. Mas, então, isso é só para comentar um pouco sobre a diferença entre o securities lending, onde o investidor empresta e recebe o próprio colateral, versus a CCP, onde ele tem que acreditar, né, que a colateral está lá, mas, obviamente, ele está tão protegido ou eventualmente até mais protegido, dependendo dos haircuts aplicados, do que numa operação fora de CCP. Eu queria comentar no comentário do Cícero, nós possuímos em diferentes fundos uma quantidade bastante grande de ações brasileiras e o ponto que nós enfrentamos com relação ao processo de securities lending não é só educacional com relação ao modelo brasileiro, que nos parece bastante seguro, e nos fundos que nós temos domiciliados no Brasil, nós somos bastante grandes usuários desse mecanismo e fazemos o processo de aluguel das ações que administramos no nosso portfólio. A questão que parece ser mais importante com relação ao aluguel de ações em fundos listados nos Estados Unidos é a questão que, pelo regulamento e a legislação americana, exige que exista um colateral designado para vir junto àquela operação de securities lending. Não é só a questão de entendimento do risco do modelo como um todo, mas sim uma requisição do regulador lá para que haja segregado em uma conta para dizer qual ativo está funcionando como margem para aquela operação. Ricardo, acho que você está coberto de razão, é exatamente isso. Eu entendo que a regulação é assim porque nunca houve modelo de securities lending com CCP nos Estados Unidos. Então, o que a regulação, no meu entendimento, quer proibir é que não tenha um empréstimo de ação sem o colateral, mas não a operação numa CCP. Então, como a própria regulação americana está evoluindo com a Dodd-Frank, a migração de parte das operações de balcão para as CCPs, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto. Na verdade, o Mazero está muito ciente disso, está trabalhando nisso, para a gente ver de que forma que é possível, eventualmente até pleitear, eu não sei se é provavelmente a SEC, eu não sei exatamente qual era o regulador, um ajuste disso, né? Eu sei que é um trabalho difícil, né? Obrigado. Só para enriquecer um pouco as nossas visões sobre isso, eu gostaria de perguntar ao Ricardo, da BlackRock, se ele compartilha as conclusões que foram trazidas acerca dos custos e dos efeitos dos custos pelo Vitor, sobretudo em operações mais quantitativas ou em high frequency, tendo em vista a sua visão de mercado. Quando eu conversei com os meus traders para sentir a sensibilidade dele com a percepção em termos de custo do Brasil, e aí acho que a gente conseguiu ter uma visão bastante interessante pelo número de mercados no qual a gente atua. Quando você olha com relação aos mercados emergentes, o custo das operações de operar no Brasil não é um dos mais altos. Provavelmente está na banda de baixo, em termos de custo específico.
Então, por isso que quando eu comecei aqui a falar sobre meus comentários, acho que é mais uma questão de tentar entender e buscar oportunidades de desenvolvimento do mercado e crescimento e de acessar novos investidores e novos participantes, do que efetivamente uma questão mais ligada à parte de custo. Então, da nossa percepção, pelo menos no nosso universo, que acho que é bastante grande em termos de operações, dentro do grupo de emergentes, o Brasil não está entre os mais caros, provavelmente está mais próximo dos mais baixos. Bom, se não temos mais perguntas, eu chamo a Luciana para fazer o encerramento da nossa reunião. Eu vou ser rápida, porque está todo mundo se mexendo na cadeira, é sinal que já deu, né? Bom, eu queria primeiro agradecer ao Xera, que tantas vezes veio aqui, em viagens super curtas e cansativas, mas também pelo profundo e cuidadoso trabalho no relatório, que é o começo dessa grande discussão. Queria agradecer o pessoal da organização, do webcast, todo mundo. Queria fazer um agradecimento especial ao Wang e à Margarete, que não só trabalharam com a Oxera no desenvolvimento do relatório, alimentando com todo tipo de informação que a gente conseguiu fornecer, mas que também foram as grandes cabeças na organização disso aqui, junto com Otávio e Gabriela. A Célia, que cuidou de todos os aspectos práticos, mas principalmente todos os convidados. Todo mundo veio aqui muito preparado, leu o estudo, encontrou typo, discordou e fez reflexões que a gente não conseguiria fazer sozinho. Certamente, nem colocando todos os nossos braços e mentes nisso, a gente conseguiria fazer isso em 6 meses ou 1 ano. O esforço feito coletivamente aqui economiza para a CVM, e, enfim, não é nem economiza, porque talvez nunca fosse alcançado se não fosse por vocês. Desde da edição da 461, a gente sabe que a gente vai ter que discutir estrutura de mercado em algum momento. A gente sabe que esse tema é relevante e sabe que tem a responsabilidade de fazer isso da forma mais neutra possível, ouvindo todo mundo que, de alguma maneira, tem interesse e pode contribuir para essa discussão. Essa reunião que a gente teve hoje, esse debate que a gente teve hoje, é só o começo dessa discussão e ela não está longe de estar concluída, e por isso eu só vou encerrar dizendo que a gente vai chamar de novo, que precisando a gente vai ligar e pedir mais ajuda, e que a contribuição de vocês foi super, super importante. Obrigada, tchau.